Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Divã do Empresário, o canal onde um contador tira as dúvidas de você, empresário, para que possa ter a tranquilidade que mereça. O meu nome é Clodes Costa, eu sou contador e economista. E no vídeo de hoje, pessoal, nós iremos fazer uma visita de volta ao passado. Vamos lá, então? Vamos lá! A situação é a seguinte, tá? Nós temos aqui um empresário que era MEI, tá? Foi desenquadrado por questões de faturamento para o Simples Nacional e ele quer saber que, se com um novo limite de faturamento de R$ 130.000, ele pode voltar a ser MEI. Direto ao assunto? Pode, tá? Não tem problema nenhum. Mas nós temos algumas observações aqui. A primeira é a seguinte: ainda não teve nenhuma aprovação. Tá? Eu sei que você pode ter visto em algum site, você pode ter visto aí em algum youtuber falando alguma coisa do tipo, mas não teve nenhuma aprovação do novo limite da MEI. Continua até hoje, 2024, dezembro de 2024, o limite de R$ 81.000. O que nós temos é uma proposta, é um projeto que ainda não foi aprovado, de um novo limite, que seria de R$ 130.000 para 2025, tá? E, por enquanto, essa proposta está parada, não está sendo debatida. Eu concordo que com a nova reforma tributária, tá? Pode acontecer um retorno, não pode não, vai acontecer um retorno a esse debate. Mas, por enquanto, agora aqui para o final de 2024 e para o começo de 2025, por enquanto, nada. Mas vamos levar aqui em consideração a seguinte situação hipotética, que é a seguinte: digamos que tenha um aumento no faturamento, tá? Que era de R$ 81.000 e que agora seja de R$ 130.000. Um empresário que era MEI ou que é do Simples Nacional pode optar agora ser MEI ou voltar a ser MEI? E a resposta é sim, pode sim. Porém, é necessário que você observe aqui alguns pontos de vista, tá? Para melhor gerenciar a sua empresa. A primeira que eu quero deixar claro para vocês é a seguinte: a questão do faturamento. Então, o novo faturamento, digamos, seria de R$ 130.000, caso essa proposta seja aprovada. Se a sua empresa, lá no Simples Nacional, tiver um faturamento acima disso, não vale a pena você voltar e, na verdade, você não tem como voltar, tá? Porque você estaria perdendo dinheiro. Você estaria faturando muito mais e agora, por questões apenas de enquadramento, você estaria com um faturamento limitado ao quê? A R$ 130.000. Então, sob esse ponto de vista, você não poderia ser. Sob outro ponto de vista, agora, se você tem um faturamento, por exemplo, de R$ 120.000, então nada te impede de voltar a ser MEI por questões de faturamento. Então, nessa condição, gente, se acontecer um aumento no limite, antes de querer desenquadrar, voltar a ser MEI ou ser MEI, você tem que pensar o seguinte: quanto que eu faturo? Então, senta lá com o seu contador, caso você tenha, faça lá algumas contas e vê qual o seu faturamento ou projeção de faturamento para ver se faz sentido ou se é permitido você estar ali dentro da MEI com um novo faturamento. Tudo bem, então? O outro ponto de vista que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte: se vale a pena voltar a ser MEI. Close, mas vale, claro que vai valer a pena, porque eu vou estar aqui pagando menos impostos. Tudo bem, tudo isso é válido. Mas a pergunta é a seguinte: vamos entender um pouquinho. Vale a pena você ser MEI? Porque o que nós temos? A MEI, ela é um primeiro degrau, tá? É o primeiro degrau no empreendedorismo aqui no Brasil. Então, ela foi feita para motivar as pessoas a abrir sua empresa de uma forma mais organizada, legalizada, se sentir maduras, amadurecer no sentido de empresariado e, à medida que for sentindo essa confiança, seguir em degraus maiores, tipo Simples Nacional, um lucro presumido ou até mesmo um lucro real. Tudo bem? Acontece o seguinte: imagina você que esteja numa empresa bem desenvolvida no Simples Nacional. Será que vale a pena você voltar a ser MEI? Depois de ter aprendido tudo aquilo sobre o Simples Nacional, ter organizado a sua empresa dentro do Simples, ter diversos clientes, ter diversos fornecedores, vários funcionários e etc, etc. Será que vale a pena você retroceder para ser MEI novamente? Eu acho que não faz sentido. Então, você tem que pesar muito bem isso sob esse ponto de vista. Se vale a pena você voltar a ser MEI. Ou a nível de comparação, vamos entender que a questão do faturamento. Digamos que esse novo faturamento seja aprovado, tá? Então, você teria aqui um faturamento de R$ 130.000 como MEI.
Como uma empresa do Simples Nacional, você pode ter por volta de 360 mil até 4,8 milhões de faturamento. Está vendo a diferença? É muita coisa. Então, você voltando a ser MEI, você estaria enquadrado, perdão, você estaria limitado a um faturamento bem menor do que você é possível conseguir no Simples Nacional. E sem falar de todas as outras vantagens que o Simples Nacional permite, tá? Em comparação a uma MEI. Então, a pergunta é, vale a pena você voltar a ser MEI? Se sim, parabéns. Se não, ótimo, continue onde você está e gerencie a sua empresa da melhor forma possível para que ela possa atingir andares acima ainda daquele onde você estiver. Tudo bem, então? Então, sempre reflita aí. O outro ponto de vista é a questão da atividade, que é o seguinte. Então, vamos lá. Você fala, poxa, o meu faturamento vai estar dentro, tá? 130 mil. E, para mim, faz sentido voltar a ser MEI, porque o Simples Nacional está sendo mais oneroso. Então, para mim, faz sentido voltar a ser MEI. Ótimo. A outra pergunta é a questão da atividade. A atividade onde você está é permitida ser MEI? Vamos lembrar que uma das propostas da MEI era justamente regularizar aquelas pequenas empresas ou aqueles pequenos, digamos, trabalhadores que não tinham regularização, tá? Que não eram regularizadas. Então, sob esse ponto de vista, se você for, digamos, um dentista, se você for um advogado, um arquiteto, um engenheiro ou coisa assim do tipo, não tem como você ser MEI. Então, você teria que observar esse ponto de vista também, se as atividades ao qual você está buscando apresentar ao seu consumidor serão permitidas dentro da MEI. Se não, infelizmente, você vai ter que continuar sendo um Simples Nacional, independente de questão de faturamento ou não. Ou, se permite, então parabéns, você pode voltar a ser MEI. Tudo bem, então? Então, gente, você tem que entender esses 3 pontos de vista aí. Questão do faturamento, tá? A questão se vale a pena você voltar a ser MEI e a questão, sabe, se a sua atividade é permitida ou não dentro daquele enquadramento. Tudo bem, então? Outro ponto muito importante aqui, caso você opte, é a questão do período. É a questão do período. Fique atento, porque geralmente você tem que optar por um novo regime dentro do começo do ano. Então, conversa aí com o seu contador, ele vai te orientar qual a época correta que você tem para fazer a opção para voltar a ser MEI ou se tornar MEI novamente. Tudo bem, então? Então, fique atento com isso. Pessoal, gostaram desse assunto? Dê aquele like, ajude o canal a crescer. Motive aí as outras pessoas, seus amigos empresários a assistir, tá? E, se for possível, se inscreva também no canal. Está precisando de contador? Entre em contato conosco. Aqui na Omnus Inteligência Contato, o seu crescimento é o nosso maior ativo. Um grande abraço e até mais.